O Antenado começa hoje aqui com o técnico Zé Roberto. Obrigada por estar recebendo a gente aqui na sua casa. Tudo bem? Tudo bem, Dani, prazer é meu e, enfim, fala um pouco das coisas da seleção, de clube, um pouco das nossas vidas, é sempre bom. Isso mesmo. Quanto tempo você está aqui em Alphaville? E faz tanto tempo que eu já perdi a conta, mas a gente veio para cá, na realidade em Barueri em 80, depois aqui morando efetivamente logo em seguida, mas para o 3 em 84. Tá, então, você começou a sua carreira e você estava fora, né? Eu estava conversando com a sua esposa agora há pouco, você foi para a Itália. Isso, Depois, aí foi quando ele engravidou da primeira filha. isso. Aí vocês voltaram, aí você veio aqui para Alphaville. A gente começou a construir o sonho aqui em Alphaville em 80. Foi quando a gente voltou de lá e que a gente tomou conhecimento do que era Alphaville. E aí a família morava aqui próximo, em Barueri, e a gente começou a idealizar de comprar um terreno, de construir a nossa casa. E a gente começou essa construção em 84 e terminamos em 88, mas a gente morou nos prédios, no Alphaville, enfim, a gente já participava um pouco da vida do clube também. Então, o Alphaville está nas nossas vidas aí desde de 80, 79, 80. E nessa época você jogava, né? Jogava onde? Nossa, Dani, faz tanto tempo. E você faz, peraí, vou puxar pela memória. Não, eu estava na Pirelli ainda. Eu estava na Pirelli, eu saí em 81, depois nós fomos para Santa Catarina, mas já com um apartamento aqui, a gente ia para lá, voltava. E em 84 eu fui para Transbrasil, depois em 85 para o Banespa, onde a gente iniciou a equipe do Banespa, que depois chegou a disputar campeonatos mundiais e foi sempre um celeiro de jogadores jovens que apareceram e que tantos foram para a seleção brasileira, como o Gustavo, o Rodrigão, enfim, vários, Murilo, vários jogadores que participaram e que começaram no Banespa e que se destacaram para a seleção brasileira e para o mundo. Como foi essa sua passagem de jogador para técnico? Foi muito difícil, né, Dani? As pessoas, os jogadores, falam que quando a gente para de jogar é a nossa primeira morte, né? Na realidade acontece isso, porque é um vazio muito grande quando você deixa a carreira, que é uma carreira gostosa, muito interessante, intensa, onde você se preocupa muito com você, com seu treinamento, com a equipe, mas de você fazer parte dela e dar o seu melhor. E eu joguei durante 21 anos, eu comecei com 13 e parei de jogar na Basque São Carlos em 88. E aí logo em seguida comecei a minha carreira de técnico. Então eu não fiquei muito tempo longe, eu não morri tanto assim, né? Porque aí eu treinava ainda com jogadores e então matava um pouco da saudade. Agora foi dura essa decisão. Com 34 anos eu tive que parar e aí comecei a ensinar, que eu também gostava de fazer. Me formei em educação física e achava que a educação física ia ser muito importante no futuro, principalmente do Brasil, porque as pessoas já começavam a se atinar da importância de fazer atividade física. Porque antes a gente não tinha essa cultura. E aí as coisas mudaram, né? O número de academias cresceram, de condomínios com áreas de lazer e áreas de atividade física. Todo mundo hoje no Brasil, ou a maioria dos brasileiros, anda, corre, faz esporte. Enfim, hoje eu me sinto muito orgulhoso de tudo aquilo que eu já imaginava que um dia fosse acontecer no Brasil. E então a minha vida foi assim. Em 88 eu começo a minha carreira como mirim feminino do Paineiras do Morumbi. Comecei nas categorias de base, não comecei na seleção brasileira, né? Não sabia disso. Eu comecei com o mirim. E logo, mas eu tive muita sorte, né? Porque logo em 89 o Bebeto de Freitas, então técnico da seleção masculina, me convidou para ser assistente técnico dele da seleção adulta. E lá fui eu aprender, tentar colaborar com um pouco que eu sabia.
e pelo mundo afora, né? Porque a seleção já disputava Liga Mundial, grandes campeonatos pelo mundo, e eu tive essa grande oportunidade logo no começo da minha carreira, o que acabou facilitando tudo, né? E trabalhar com grandes profissionais, que eram o Jorge Barros e o Bebeto de Freitas, jogando contra os melhores jogadores do mundo. Então aquilo para mim era um sonho inimaginável e que eu jamais pensei que eu fosse um dia estar presente vendo os melhores do mundo em ação, em loco. Então foi muito bacana, eu tive muita sorte. E você sempre passou muita emoção, né? Eu sempre assisti os jogos, eu acho que essa emoção que cativava, né? Você tem alguma frustração sei lá, a gente sempre fala assim, poxa, naquela época eu gostaria de ter feito isso, aquilo e não fiz. Por quê? André, eu queria ter feito tanta coisa e não consegui fazer. É, os meus pais, na realidade, queriam que eu fosse médico ou engenheiro, que eram as profissões da época, né? E a maior decepção, principalmente da minha mãe, foi quando eu disse que eu ia fazer educação física. Mas não me arrependo. Agora, eu não tive muito talento, eu não era um jogador talentoso, eu tive que treinar muito, me dedicar muito e talvez eu tenha sido um dos atletas que mais treinou na vida para poder atingir um grande sonho que era jogar na seleção brasileira, vestir a camisa da seleção. E a minha vida passou a ser o vôlei. Eu vivi o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro só pensando em melhorar a minha performance, em vestir a camisa da seleção, em disputar uma Olimpíada. Então eu não tive muito tempo para ficar pensando em coisas que eu poderia ter feito. Eu tentei realizar o meu sonho. E o meu sonho era treinar. Eu adorava fazer aquilo. E eu era tipo daquele atleta que ia buscar o amigo que não queria treinar em casa. Não, precisamos treinar, vamos lá. Então eu carreguei muita gente junto. E hoje até alguns me agradecem, nós nos encontramos há pouco tempo, eles dizem assim, pô, eu agradeço muito da minha carreira a você, porque você passava na minha casa, me enchia paciência para eu ir treinar, eu não queria, e me incentivava, e brigava comigo para eu melhorar. Então eu sempre fui um pouco técnico desde garoto, né? Porque eu tinha essa coisa de levar todo mundo comigo e me tornei capitão dos times onde eu joguei logo cedo, da seleção paulista com 15 anos, enfim, depois aos 18 da seleção brasileira, e assim foi a coisa acontecendo na minha vida. Então, eu realmente realizei coisas que eu queria ter realizado, mas sempre fica aquela situação, poxa, eu podia ter feito outros cursos, eu podia ter viajado mais, mas não, a minha vida sempre foi treinar, 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 jogar, viajar pelo mundo, e eu faço isso há quase 50 anos. Falando de técnico da seleção brasileira, eu que assisti os jogos, o que é mais difícil, né? Você quando está do lado de jogador, assistindo o jogo, né? Ou como técnico? O que você sentiu quando você virou o jogo? Eu assistia você contra a Itália, contra a Rússia, e eu sofria junto. O que foi mais difícil para você? Dani, como jogador é tranquilo. Acho que você está ali dentro participando, você está sentindo muito de perto e você está vivendo aquele momento muito intensamente. E você está sentindo os jogadores mais próximos, né? Porque você está falando com ele, você está tá boa a bola assim, o que você está achando? Pô, vamos defender para cá. Como técnico é um sofrimento sem fim, porque muitas vezes você não sabe o que o jogador ou a jogadora está pensando, o que ela está vivendo, os problemas. Você participando de um vestiário como jogador, você sente o grupo mais de perto. O técnico é muito solitário, o técnico sofre muito, ele tem momentos assim na derrota que ele fica só, ele fica remoendo, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e aí a comissão técnica que apoia, mas é muito angustiante e principalmente, Dani, quando você vai para um tie break.
Nossa, nem me fala, tie break, não podia escutar tie break. Né? Todo mundo já para. Minha avó, ela vai fazer 97 anos, ela assiste, e eu lembro dela, sei lá, com 80 e poucos. Ela falava, meu Deus do céu, meu coração. Eu falava, vó, pera um pouquinho que você vai aguentar, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. A gente vai ganhar, a gente chega lá, a gente chega lá. E eu assistia. Eu tenho assim, uma época que teve a Itália muito forte, né, em cima, Itália, Itália, Itália. Meu Deus do céu, foi intenso isso, né? A Itália, você diria que foi uma das mais fortes que a gente teve, ou qual outra que deu muito trabalho para a gente? A Itália teve uma geração que é chamada dentro da Itália da geração dos fenômenos, que era Gardini, Luchetta, Zorzi, Cantagalli, Toffoli, Fefe de Giorgio, enfim, Gianni. Era um time Bratti, saía um, entrava o outro, não se mudava absolutamente nada. Era o time a ser batido, era a seleção mais forte do mundo, mas também naquele período nós tínhamos outras seleções importantes, como a seleção de Cuba, né, que jogava Joel de Espanha, Beltrán, Sarmiento, enfim, os irmãos Hernandes. Então era muito complicado também, assim como a Bulgária era uma seleção difícil, com os Estados Unidos, que foi bicampeão olímpica, com Stock, Timmons, o Buck que jogou anteriormente. Então tinham seleções realmente muito fortes naquele período. Mas a Itália, sem sombra de dúvida, era a seleção a ser batida. Só que muitas vezes as pessoas... eu já ouvi alguns comentários, o Brasil foi campeão olímpico e não enfrentou a Itália. Naquela Olimpíada de 92, viesse quem viesse, nós bateríamos. Porque o time estava tão bem, tão forte, e a Itália estava mal. Estava atravessando um período difícil. O técnico optou por levar um jogador que acabou quebrando um pouco a harmonia daquele grupo. Era o melhor levantador da Itália, como figura, como realmente era o Vulo, mas o time estava mais habituado ao Toffoli. E o time sentiu a mudança de padrão, a mudança de jogo, e não estava bem. Tanto é que perdeu para a Holanda nas quartas de final. Então, o exemplo é que em 93 nós ganhamos da Itália de 3-0 dentro do Ibirapuera. E depois, em 94, dessa mesma Itália, disputando a Liga Mundial dentro de Turino, nós ganhamos também de 3-0. Então, não fica dúvida, naquele momento, em 92, não tinha uma seleção melhor que a seleção do Brasil, jogando o voleibol mais bonito, mais técnico, mais versátil, enfim, foi a melhor seleção do mundo. O que é mais difícil, treinar os homens ou as mulheres? Essa pergunta que mais me fazem. As mulheres, me desculpem, mas eu preciso ser verdadeiro. Eu não posso mentir para a Dani e nem para vocês. Mas não, é mais difícil treinar mulheres. Mulher tem TPM, né? Eu acho que é mais por aí. Não é só isso, Dani. Se fosse só isso, estava tranquilo. Porque hoje eu li tantos livros sobre mulheres que eu passei a ser um entendedor um pouco. Mas na realidade não é simples. Hoje a mulher pode escolher menstruar ou não menstruar, ou quantas vezes no ano ela quer menstruar. Então hoje ficou muito mais fácil. Hoje a gente elabora um programa dentro do nosso treinamento, se ela vai menstruar antes da competição, pós-competição. Nossa, nunca imaginei que tivesse isso. Você é treinador, né? Tem que entender um pouco desses mecanismos, exatamente por essas dificuldades. Nós tínhamos 2 jogadoras que não conseguiam treinar. Tamanha a dor da TPM. Então elas ficavam muito suscetíveis a dores de cabeça, dores nas costas, mal-estares, vômitos, enfim. A voz mais alta incomodava. Então a gente precisava mudar completamente o treinamento delas, ficavam em repouso. E logicamente, isso ocasionava um problema dentro do time, porque elas ficavam 2, 3 dias sem treinar, né? E ficavam no quarto, porque elas não conseguiam. E essa é uma coisa.
Hoje eu acho que a coisa está melhor resolvida, enfim, mas a mulher é emoção pura, a mulher é hormônio puro, né? E mudam constantemente. Eu acho que para ser treinador de mulheres você tem que ter mais sensibilidade, entender mais o que se passa com o organismo e o metabolismo da mulher. É, a mulher traz de casa tudo o que se passa com a família dela, isso é cultural. Né? O homem consegue deixar essas coisas mais fora, mais de lado, e o tratamento com o homem é muito mais direto, muito mais rápido, se resolvem as coisas muito mais rapidamente. Essa é a diferença. Agora, se você me disser, você, diante de todos esses fatores que você enumerou, você voltaria a treinar homens? Eu diria para você que não. Eu estou tão inserido no contexto feminino que não, eu só não consegui ainda, totalmente não consegui ainda nada. Porque a Alcione, minha mulher, diz assim, eu acho que para treinar homem, ou mulheres, você teria que ter a alma feminina. Isso eu ainda não consegui. Você coloca ela do seu lado que a Alcione vai bem. Não, eu consigo, ela me dá opiniões, ela está sempre atenta aos detalhes, diz assim, eu acho que você pegou duro demais com aquela menina, você tem que dar mais atenção, você tem que mudar esse seu jeito. E eu aceito, porque ela tem uma sensibilidade muito grande, ela conversa muito com as meninas, ela saca muito rapidamente o que está se passando. Ela é muito sensível nesse sentido e trabalhou com grupos. Então ela me ajuda demais, eu agradeço muito a mão que ela me dá e as críticas que ela me faz, porque ela vai sempre no ponto justo e ela tem me ajudado ao longo de todos esses anos. Espera só um pouquinho, a gente volta já já para falar do Zé Roberto em família. Agora a gente quer saber do Zé Roberto em família. Você tem duas filhas, é casado há quantos anos? 33. 33 anos, muito bem. Tem um neto de 4 anos, que vai fazer 4 anos agora, o Felipe. Como é a sua vida familiar aqui em Alphaville? O que você frequenta aqui na região? Na realidade, Dani, pouca coisa, porque a minha vida é isso, de estar daqui para lá, de lá para cá, eu não paro. Antigamente eu ficava mais em Alphaville quando eu treinava o time de Osasco, do Bradesco. E aí, lógico que eu ficava muito mais, frequentava mais o clube, jogava futebol às quartas de noite e sábados e domingos pela manhã, dava tempo de fazer tudo. E os restaurantes daqui, a gente ficava muito em casa. Agora, morando aqui, mas trabalhando em Campinas, seleção brasileira que viaja pelo mundo todo, já é o 10º ano de seleção. Então, eu tenho tido muito pouco tempo de ficar em casa, de ficar com a família. E a pena é que a minha vida foi sempre assim. Eu não fui um pai muito presente, até por causa dessas coisas. Era a seleção masculina, quando não era como jogador, para cima e para baixo. Enfim, o grande centro da minha família sempre foi a minha mulher, Alcione. Ela que segurou as pontas, ela que educou a maior parte do tempo as minhas filhas, ela que segurou, ela que foi sempre o esteio da família. Agora vamos encerrar falando de futebol.
Copa, o ano que vem, tá aí. Você vai estar por aqui? Vou, se Deus quiser. A gente vai estar em Saquarema, viajando um pouquinho, mas acredito que no período da Copa, no mês da Copa, para tudo, né? O mundo para, principalmente, lógico, o Brasil, e a gente vai estar torcendo muito pela nossa seleção. Acho que é uma seleção que tem uma condição incrível de realizar o grande sonho dos brasileiros, que é ganhar a Copa. Você acredita nisso? Você acha que a gente ganha aqui? Acredito, não é só porque a Copa vai ser realizada no Brasil. Eu acredito que como está sendo montada a seleção e pelo técnico. Vou explicar como está sendo montada, na minha opinião. Entendo pouco de futebol, mas eu acho que talvez seja a primeira vez na história de uma seleção brasileira de futebol que ela está sendo montada da defesa para o ataque. Porque nós sempre tivemos a característica de ataque. Né? Os times brasileiros sempre se pensou muito em ataque, desde que eu me conheço por gente. Então a gente começou ao contrário. A gente está com uma defesa ótima, um meio de campo ótimo e o ataque excepcional também. Então eu acho que tem tudo para ganhar, porque nós temos um grande time, vamos jogar em casa. O Felipe sabe que é muito difícil jogar no Brasil. Por isso, ele tem realizado já alguns jogos pelo Brasil afora, porque a torcida cobra, a pressão é maior. Então, tudo é muito over quando a gente joga no Brasil. Mas eu acho que esses jogadores estão sendo preparados já há alguns anos para esse tipo de pressão. Muitos jogam na Europa, já sabem, jogam em grandes times, sabem que vão ser pressionados, já tem a pressão lá fora de resultados e sabem o que o povo brasileiro espera deles. Eu não tenho dúvida que a gente classifica nessa primeira fase, né? Agora, a nossa trajetória, o nosso caminho vai ser complicado. Porque a gente pode pegar a Espanha, pode pegar a Holanda, mas eu acredito, Chile, que o Filipão não quer, mas eu acredito que a gente possa deixar essa taça no Brasil, que ela já está, já foi trazida da Espanha, né, pelo Vicente Del Bosque, mas eu acho e confio muito na seleção de futebol. Obrigada por você ter recebido a gente aqui. Muito obrigada mesmo. E eu gostaria que você fosse nosso técnico nessa hora. Para dar uma. Porque, sinceramente, eu não acredito tanto assim no Brasil aqui, né? Que nem você no futebol. Mas pelo menos você é São Paulino, que nem eu. Então já fechou. Então temos o mesmo gosto. Dani, para mim foi um grande prazer receber vocês aqui e poder falar um pouco das nossas vidas, das nossas paixões, dos nossos sonhos e principalmente da seleção brasileira de futebol, que a gente tem uma expectativa muito grande, desejo boa sorte e que realmente a gente consiga trazer essa Copa para o Brasil. É muito importante nesse momento que a gente está vivendo em tudo, em todos os setores da vida brasileira, e a gente precisa dessa Copa também. Então, Filipão, meninos, boa sorte. Obrigada. Obrigado a vocês.
Querido Cafu, no evento da Bremen, tudo bom? Tudo jóia, e você? Mais uma vez juntos. Tudo bom? Ainda não fiz a matéria na sua casa, mas a gente ainda vai fazer para 2014. Vamos fazer, porque eu tenho uma sala de troféu lá que é uma das coisas mais lindas do mundo. Vocês vai se arrepender de não ter feito ainda, viu? Mas vai dar tempo. Vai dar tempo. 2014 com muita novidade com o Cafu, mas hoje, aqui, conta pra gente o que você está fazendo aqui na Bremen. Bom, hoje, através do Evandro, né, meu grande amigo Evandro, nós fizemos um jantar beneficente aqui em Alphaville e leiloamos um passeio de Ferrari, proporcionado pela Bremer. E hoje eu estou vindo aqui cumprir a nossa promessa e cumprir com o que foi acordado no dia do evento do jantar beneficente da Fundação Cafu, que a pessoa comprou um passeio de Ferrari e eu estou aqui hoje para andar com essa pessoa nesse passeio de Ferrari. Isso é muito legal. Perguntei para o Cafu, e quem está assistindo o programa, se quiser dar um passeio de Ferrari, Lamborghini, porque a gente tem que ver o carro que está disponível aqui na Bremen, né? Porque eles não ficam nem um mês aqui parados. Ele falou, Dani, sem o menor problema, a pessoa vem aqui, ele dá um lance de 5 mil que vai para a Fundação do Cafu, para ajudar mesmo o pessoal. E aí vem aqui participar, conhecer o Cafu e escolhe um carro, né? Para dar uma volta. Escolhe um carro, vem conhecer a loja. É bom sempre a gente frisar, né? Porque você fala, poxa, mas eu vou pagar 5 mil só para dar um passeio de Ferrari. É a causa que vale, né? Nós vamos estar ajudando a Fundação Cafu com mais de 750 crianças. Todo o dinheiro arrecadado aqui é 100% revertido à Fundação. Então o objetivo nosso, já que o primeiro acabou dando certo, é nós darmos uma sequência para que nós podemos arrecadar mais fundos ainda para levar para a Fundação. Obrigada, Cafu. Muita sorte, muito sucesso para 2014. Vamos ver ele passeando de Ferrari agora. Obrigado, eu que agradeço. E obrigado aí sempre pela disponibilidade de estar dando a oportunidade de nós apresentarmos a Fundação Cafu aí para todos vocês. Obrigada. Evandro da Bremen, tudo bom? Tudo bem, e você? Mais um evento aqui na Bremen. A Bremen aqui em Alphaville tem quanto tempo? Você falou nem um mês, né? Nem um mês, tem 30 dias, completou dia 19 agora. E hoje, esse evento do Cafu maravilhoso aqui, né? Que você também ajudou. Claro. E você vai estar sempre fazendo essas parcerias? Sim, sempre ajudando a fundação. E eu acho que é importante, a causa dele é bem justa, é bem interessante e não custa nada para a gente fazer isso. Ele é um parceiro, um amigo, cliente também, então vamos estar sempre juntos. Agora vamos falar de carro, né? Tô na Bremen, não tem como. Tem a Ferrari, essa Lamborghini laranja aqui, fenomenal. Quantos carros você traz aqui? É por mês? Como funciona? A gente tem uma movimentação de 15 a 30 carros por mês e carros premium em torno de uns 5, sempre tem essa circulação. A Lamborghini especial está aí, vai ser entregue agora, acabamos de vender na sexta-feira esse carro. E é um carro até para o morador de Alphaville, inclusive. Então a gente vai ver bastante essa Lamborghini laranja. Vai. A Ferrari também está sempre aí, uma Ferrari, uma 458 2013 Spider. E a Lamborghini também é um carro 2011, novo, tem apenas 300 km. E ela chama bastante atenção em função da cor. Tem 2 carros desses no Brasil só, com esse tom de laranja, né? Um laranja metálico. Esse tom de laranja é espetacular, achei lindo, chique. É muito bonito, é bem diferente. E outros carros também, a gente lida com todos os carros premium, né? Mercedes, Audi, Porsche, é nosso público. E carros blindados. Isso é importante, carro blindado é super importante. Alphaville tem uma demanda hoje de carro blindado, apesar de que Alphaville ainda não precisa, mas São Paulo. E muita gente que é morador de Alphaville trabalha em São Paulo. E vai muito a São Paulo, então tá comprando muito carro blindado. Então você tem alguns carros também de luxo que não são zeros, mas que são blindados, que são legais. Então as pessoas podem dar uma passadinha aqui, falar com o Evandro, né? Claro. Tem uns carros bem diferentes. Claro, com certeza. O Porsche, um Panamera 2011, 7 mil quilômetros blindado, Cayenne 2011, tem de tudo um pouquinho. Obrigada, Evandro. Olha, sucesso nessa sua empreitada em 2014. Obrigado para vocês também e a gente está junto aí com o programa Antenados. Obrigada.